um papel que nós vamos também, sobre o qual vamos falar, mas antes de tudo, eu queria que nós víssemos um vídeo. É um ministério que existe em várias partes do mundo, está também em Portugal, e nós vamos estar a nos envolver com esse ministério, inicialmente em São Marcos, e de acordo com a direção de Deus em outras partes aqui, em outras partes do país. Portanto, eu queria que vissem um vídeo, são 4 minutos, quase 5. Estejam atentos, guardem as suas perguntas, suas observações, os motivos de oração e depois voltamos a falar nesse assunto, ok? A Crescer com Amigos tem-se unido a igrejas por todo o país para passar tempo com crianças que precisam de um cuidado de um para um. E muitas vezes, através do relacionamento que criamos com as suas famílias, temos tido a oportunidade de testemunhar e de levar o amor que recebemos de Cristo de uma forma muito prática. E como isto tem acontecido? Bom, tem sido um caminho, com alguns obstáculos, mas também vitórias. E de entre tantas histórias que aqui na equipa Crescer com Amigos temos o privilégio de saber, hoje queremos dar-vos a conhecer algumas. São testemunhos simples, mas muito encorajadores, de voluntários de algumas das igrejas com quem partilhamos esta missão. Olá, o meu nome é Andrés, eu vou ser coach de uma criança durante este ano em São Marcos, aqui onde também sou pastor de uma missão evangélica. Acreditamos que a Crescer com Amigos oferece vários meios para podermos satisfazer uma necessidade real da nossa comunidade, que são crianças que têm necessidades emocionais significativas. E foi interessante ver como a diretora da escola, quando ouviu falar do projeto, ela diz que estava mesmo a precisar de um projeto como este. Por causa disso, eu desafio as igrejas que se possam envolver nesse tipo de dinâmica, de atividade, para que possam alcançar a vossa comunidade através do amor de Jesus. Somos um núcleo novo, iniciámos o projeto nesta escola que está aqui atrás de mim agora em setembro deste ano letivo, e para a igreja este projeto foi a continuação do trabalho missionário na cidade de Queluz, nomeadamente nesta escola, porque há muitos anos são feitos campos de férias de verão. Inicialmente a resposta foi positiva, mas inesperadamente houve um bloqueio por parte da direção do agrupamento. Ficámos à espera, continuámos em oração, continuámos a reunir-nos para nos animarmos e esperámos. E como Deus faz tudo muito bem a seu tempo, em julho foi finalmente assinado o protocolo e em setembro começámos o projeto, não só com as 5 voluntárias, mas agora com 8 voluntários e 8 crianças. Portanto, estamos muito contentes com a resposta das crianças, com a resposta dos pais, com a resposta dos professores. Estamos muito animadas com este projeto. E é muito bom pensar em todas as crianças que nós fomos apoiando ao longo dos últimos anos e perceber com gratidão a boa mão de Deus sempre na nossa vida, a sua graça maravilhosa, ajudando para que nós possamos ser realmente uma bênção. Essa genuína amizade, esses relacionamentos realmente estabelecidos, é necessário essa postura de irmos além da hora que está estabelecida, de irmos além daquilo que iríamos fazer, mas estar realmente disponível para apoiar, para ajudar e para estar ali sendo luz naquele lugar. Olá, eu sou a Sónia, estou nos Açores e sou coach de um menino de 8 anos pelo 2º ano consecutivo. Este ano tive ótimas notícias, os pais regressaram à igreja, foram ambos batizados nas águas, o menino frequenta a escola dominical, está feliz, gosta muito de estar nas sessões, sente-se confortável e quer sempre continuar e está sempre com receio de que este projeto pare. Portanto, vamos continuar a orar a Deus para abençoar esta família. Obrigada a todos. Eu sou Inês e integrei o projeto Crescer com Amigos no papel de coach. O aluno que eu acompanhei era uma criança muito conversadora e acabou por ser fácil criarmos uma ligação logo de início, porque eu também adoro conversar. Foi interessante para mim descobrir que no decorrer do projeto, apesar de algumas dificuldades na assiduidade do aluno, os laços foram sendo construídos com a família, porque as faltas também serviram para mostrar preocupação com a criança. Apesar de não termos cumprido um ano letivo completo juntos, porque iniciámos o projeto muito tarde, no final do ano convidei este menino a participar no retiro de crianças da nossa igreja. A verdade é que a família autorizou e ele frequentou vários dias, integrando-se muito bem. A cada dia que eu ia buscar ou levar era mais uma oportunidade para conhecer a família e construirmos relacionamento.
Numa das manhãs de adoração e louvor, este menino deu o seu coração a Jesus. No final do retiro, também a sua família veio à igreja assistir à sessão de encerramento e teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deixa que Deus também te use neste projeto. Qual o nome do projeto? Muito bem, então atentos, não é? Pode me dar luz aqui, por favor. Crescer com amigos. Então é um projeto de acompanhar. Quantos é que lembram dos seus tempos de escola, ou os pais lembram-se do tempo dos seus filhos na escola, ou neste momento, em que há alunos problemáticos na escola, não é? Há alunos problemáticos na sala de aula, algum aluno difícil, um aluno que bate nos outros, não é? Um aluno que não presta atenção, um aluno que é difícil na sala. Então, esse projeto é uma oferta que se faz à escola de acompanhar os alunos, esses alunos, não é? E durante o tempo de acompanhamento não é propriamente a hora de estarmos a pregar o Evangelho através de palavras, e sim através da nossa vida, nossas ações, a nossa atenção, os relacionamentos que se criam. Mas, como nós vimos nos testemunhos, ao longo do tempo, com o relacionamento, surgem oportunidades de facto, partilhar aquilo que é mais importante na nossa vida, não é? E então é um ministério muito interessante, está a chegar a Portugal há pouco tempo, como viram, está já em vários locais, aí alguns testemunhos, 4 ou 5, e nós também vamos participar inicialmente em São Marcos, mas também colocar-nos à disposição para ser bênção em escolas onde nós estamos mais perto, em Carcavelos e aqui perto, ou então em São Marcos. Então vamos orar por esse projeto, orar por aqueles que já estão engajados e também para que o Senhor nos use de acordo com a sua vontade. Qualquer pessoa poderá participar desse projeto como voluntário, obviamente. Qualquer pessoa pode participar porque vai receber treinamento. Ok? Então a pessoa não vai para ali como Daniel, já estava a trocar, como Daniel na Cova dos Leões, não é? Ele não vai ali não, vai ser preparada, vai ser treinada, vai receber formação para estar capacitado, e tem sempre um grupo de pessoas à volta para também ajudar a lidar com a situação. Então tem tido resultados fantásticos, crianças percebem melhor a situação da sua vida e podem receber ajuda para mudar de comportamento na sala de aula e ver que compensa, né? Compensa ter outro tipo de comportamento. Ok? Então vamos lembrar desse ministério chamado Crescer com Amigos, e também pedir a Deus que nos oriente até que ponto nós podemos estar envolvidos. Ok, então, eu não sei se já notaram, mas em 2023 aconteceram várias coisas assim, estranhas, assim, guerras, rumores de guerras, terremotos, enchentes, secas. Repararam nisso ou não? Vamos abrir em Mateus 24, de 7 a 14. Mateus 24, começando no versículo 7. Ok? Não sei se consegues, Pedro, fazer o... já fizeste. Tu és fantástico. Então, Mateus 24, começando no versículo 7. Vamos começar no 3, se não se importam. Tá bem? Ali está escrito 7, mas eu quero começar no 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso tem acontecido ao longo de toda a história da igreja, desde os primeiros anitos até hoje, não é? Tem acontecido isto. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Já aconteceu? Ao longo de toda a história da igreja, até hoje. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pai, nós pedimos que nos ajudes não só a ler isto, mas e pensar nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ajuda-nos também a ver qual é o nosso papel. O que é que nós, no meio deste caos, que não é de agora, mas parece cada vez pior, no meio deste caos, o que é que nós somos chamados a fazer como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus. Pedimos que fales conosco através da tua palavra, enquanto falamos aqui sobre várias oportunidades e necessidades que há à nossa volta e neste mundo. Torna-nos sensíveis à tua voz. Ajuda-nos a não nos deixar levar pelas distrações que competem pela nossa atenção. Queremos estar focados em ti, na tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, nós pedimos uma mente alerta, um espírito pronto. Fala conosco, Senhor. Transforma-nos, faz-nos mais como Jesus. Queremos continuar a andar nesse caminho, no caminho de Jesus, com Jesus, aprendendo com Ele, com seu exemplo e obedecendo-lhe o melhor que podemos em todas as coisas. Pedimos a tua ajuda e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nesse texto vemos várias coisas que têm acontecido e, como eu disse na oração, cada vez mais, parece cada vez pior. Jesus disse na altura que isso seria o princípio das dores. E no versículo 24, para mim, há a chave, que é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. E essas nações não são as nações como nós as conhecemos. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, por aí fora. Não são as nações como nós, são as gentes, são as etnias, são os povos. Esse é o significado da palavra aqui traduzida nações, é etnias. Então, numa nação pode haver várias etnias, né? Vários povos. E o desejo de Deus é que todos os povos, todas as etnias, tenham a oportunidade de ouvir a boa nova do Evangelho e fazer a sua decisão de seguir a Cristo. Ok? E então, este é o desejo de Deus desde o princípio. Desde o princípio mesmo, não é? E em Jesus também é claramente expresso aqui. O que significa que, apesar de termos sinais cada vez mais evidentes, enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, não é? De acordo com Jesus, ainda não será a altura do fim. Então nós temos a oportunidade de continuar a fazer o trabalho que Deus nos chamou a fazer, de fazer discípulos, não é? De plantar igrejas, de levar o Evangelho até os confins da terra, não é? Mesmo no caos. Muitas vezes é o caos que Deus usa para, da melhor forma, alcançar, né? Chegar aos sítios. Lugares completamente fechados, é no caos, é num terremoto, é numa crise enorme, que pessoas conseguem entrar lá para ajudar, né? Para ser bênção, para fazer diferença, não é? E, oportunamente, também partilhar aquilo que elas têm de mais importante, que é a sua relação com Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes são essas crises mesmo que abrem portas. Nem sempre, mas não devemos nos regozijar com o caos, com pandemias e guerras, não é isso, não vamos regozijar, mas Deus usa tudo, não há uma dor, como nós dissemos no outro dia, né, não há uma dor desperdiçada, Deus não desperdiça uma única dor, Ele usa tudo para a sua glória e para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Então esse é o desafio, é nós continuarmos a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então qual é a estratégia? Qual é a estratégia de Deus para que isso aconteça? Se nós nos lembrarmos de Mateus também, o mesmo que escreveu Mateus 24:14, as palavras de Jesus ali, no último capítulo, Mateus 28, nós vamos encontrar o seguinte, começando no versículo 16. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse algumas palavras. Como sabem, o meu cunhado faleceu na quarta-feira e é inevitável, entre outras coisas,
algumas pessoas comentaram as últimas coisas que ele falou, a última vez que ele orou, não é? É inevitável, E aqui são as últimas palavras de Jesus, de acordo com Mateus, não é? As últimas coisas que ele disse antes de deixar esta terra. Ele já tinha morrido e ressuscitado, então foi diferente do meu cunhado. Ele partiu, não é? Ressuscitado e não morrendo. Mas essas foram as suas últimas palavras, de acordo com Mateus. Ele diz assim, nós lemos que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante saber isso, que havia entre os que foram, que estavam lá, porque Jesus falou que era para ir, ainda estavam na dúvida, não é? Será que é isso mesmo? Será que estou a ver coisas, não é? Será? Então, pessoas a duvidarem faz parte, né? Mas mesmo assim, Jesus diz a eles todos, aos que criam e aos que duvidavam, ele diz a eles todos, assim, versículo 18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Esse poder que me foi dado, eu agora uso essa autoridade para vos dizer, vão, mas vão com a minha autoridade, não é? Então, vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todas as coisas, incluindo estas, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, nós devemos estar a ensinar, a pouco e pouco, vamos tentando ensinar o que ele ensinou às pessoas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, dos séculos. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Ainda bem que ele está conosco todos os dias, com a sua autoridade, enviando-nos, mas indo conosco. Não vamos sozinhos, vamos com ele, não é? Na sua autoridade. Mas esta é a ordem. Agora, quando ele dá essa ordem, era absolutamente impossível aquelas pessoas, aquelas 500 pessoas, ou mais ou menos, sei lá, 120, nós não sabemos exatamente quantas pessoas estavam ali, mas é provável que este tenha sido o ajuntamento de 500, mais ou menos, pessoas. Quando ele diz essas coisas, não é? Era absolutamente impossível aquelas 500 pessoas levar o evangelho até os confins da terra. Concordam comigo? Aquelas não iam ser capazes. Estavam no princípio, ali foi o princípio mesmo, né? Pequenos grupos, sem igreja, sem Bíblia, sem pastores, não é? O princípio. Então ele não estava a falar só com elas, estava a falar também conosco, com todos os discípulos, não é? Que viriam a crer nele depois destes. Que todos eles, até aqueles que estão meio na dúvida, não é? Logo que creiam, a chamada, a ordem de Jesus é a mesma para todos nós, que é ir, fazer discípulos, batizar, ensinar. Agora, nós não temos que fazer todas essas coisas, podemos fazer parte de uma parte disso, não é? E depois passar a bola, né? Estafeta, não é isso? Vamos fazendo a nossa parte, passamos para o outro que continua, para o outro. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Podemos ser um que planta, outro vem atrás e rega, até que finalmente germina, né, aquele fruto. Estão a perceber? Fácil me entender? Não é? Então todos, não temos que fazer o processo todo, o tempo todo, mas temos que estar nele. Temos que estar a fazer alguma coisa. Podemos estar a orar, podemos estar a contribuir, podemos estar a enviar, podemos estar a ir, podemos estar a cuidar do que vai, alguma coisa. Temos que estar envolvidos nesse processo. Todos nós, sempre, como discípulos, temos que estar envolvidos nisto. É isso que Jesus, é essa a ordem que ele nos deixa. Então, essa é a estratégia, é todos os discípulos fazerem discípulos de todas as pessoas possíveis, com o foco máximo possível, amplitude máxima. Qual é o conteúdo da mensagem? Vamos para Lucas. Marcos poderíamos abrir, mas fica como TPC. E vamos então para Lucas 24. E aqui, nas últimas palavras de Jesus, em Lucas, nós temos o conteúdo da mensagem. Ok? Amém? Começando no versículo 44. Lucas 24, 44. Já passamos por Mateus, Marcos ficou como TPC, agora estamos em Lucas.
Todos dizem a mesma coisa em outras palavras. Está aqui Lucas a dizer, capítulo 24, versículo 40, começando no 44. E disse-lhes, Jesus falando, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus não aparece no vácuo. Não aparece assim, desce do céu e de repente começa a viver entre nós. Não, há aqui uma história, há uma geografia que começa no passado, com promessas, com profecias, que se cumprem na pessoa de Jesus. Não é? Ele nasce de um povo, tem um BI, não é? Ele tem pai e mãe, é claro que foi o Espírito Santo, mas tem um pai que o cria, não é? Faz parte da sua genealogia, tem uma mãe, não é? Ele tem uma terra, ele tem uma nacionalidade, tem uma cor da pele, de olhos, de cabelo, não é? Ele é uma pessoa, não é? Que vem com história, com geografia, com identidade, cumprimento, como diz aqui, das Escrituras. Moisés, profetas e salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então esse é o conteúdo, é pregar o arrependimento, todos reconhecemos que precisamos de um Salvador, todos reconhecemos que sem Deus, sem Cristo, nós estamos perdidos neste mundo, né? Nós precisamos dele, então nós nos arrependemos. Eu gosto de dizer sempre, para não haver dúvida, quando Jesus foi perguntado qual é a lei mais importante, qual foi a resposta? Amar a Deus, todo coração, todo entendimento, toda a alma, a vontade, todas as forças, não é? É o principal mandamento. Esse é o principal. Quantos de nós, já fiz essa pergunta aqui, quantos de nós já fizemos isso, ou fizemos isso, toda a nossa vida, 100% do tempo, não é? Quantos de nós? 0. Então, a lei mais importante, todos nós falhamos. Todos, sem exceção. Fora aquelas outras que tu estás a pensar, né? Aquelas outras leis, aquelas também temos falhado, né? Mas a mais importante de todas, não há exceção, todos. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, aqui não há pecados grandes ou pequenos, todos falharam no principal e mais aquelas outras, não é? E então, esta é a mensagem, o arrependimento para a remissão dos pecados e, obviamente, a fé em Jesus, não é? Então essa é a mensagem, a fé nisto que aconteceu, que Cristo padeceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, não é? E em seu nome é pregada a boa nova do Evangelho. Okay? Então esse é o conteúdo. Basicamente, lá em 1 Coríntios, eu li aqui convosco algumas semanas atrás, 1 Coríntios 15, 13 e 4, é o Evangelho na sua forma mais curta, não é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aí temos resumido tudo, não é? Acerca de Jesus, que é o Evangelho, e nós cremos nisto, nos coloca numa posição de sermos salvos e vivemos eternamente com Ele, porque cremos nisso e passamos a viver a nossa vida de acordo com essa fé. Isso passa a ser a nossa identidade, quem nós somos. Amém? Estamos juntos? Podemos continuar? Então já vimos Mateus, Marcos, Lucas, e agora vamos para João, ok? Não vamos deixar João fora. Então, João 20. Não sei se vocês vão perceber que há mais do que 2 ou 3 testemunhas, né? Da mesma verdade em palavras diferentes. Importante isso. Isso foi feito com um propósito, né? Temos aqui 4 evangelhos com um propósito, né? Para nós termos não só 2 ou 3 testemunhas, mas 4, né? Cada um dizendo a sua maneira a mesma coisa. João 20, 19 a 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, como a Débora Lee leu hoje de manhã, paz seja convosco. Eles estavam ali cheios de medo. Há pouco nós falamos que alguns duvidaram, agora estamos a falar sobre todos estavam cheios de medo. E Jesus chega perante estes homens, na altura, neste quadro eram só homens, cheios de medo,
chegou Jesus, pôs-se no meio dele, paz seja convosco. Paz, paz, a paz de Deus. Shalom. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E precisamos mesmo do Espírito Santo, porque uma vez Jesus tendo ascendido aos céus, só conseguimos viver essa vida de fé nele, com o Espírito Santo habitando em nós. Não é? O poder da ressurreição de Jesus habitando em nós. É assim que nós conseguimos viver uma vida que agrade a Deus, minimamente, não é? Que agrade a Deus, não é perfeitamente, e uma vida que faça a diferença, que leve o Evangelho até os confins da terra, todas as nações. Então, o modelo é o modelo do próprio Deus, que se fez carne, enviou seu próprio Filho, enviou Jesus, identificou-se conosco, fez parte da nossa vida, da nossa cultura de ser humano, de humanidade, viveu entre nós e trouxe-nos a boa nova do Evangelho, de podermos conhecer a Deus e viver eternamente com Ele, através do arrependimento dos nossos pecados e da fé em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Amém? Foi isso que Deus fez. Então, assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu agora vos envio a vós. E já falamos sobre isso antes, que eles não seriam capazes de fazer tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Eles, fisicamente. Então, ele estava a falar não somente com eles, mas também conosco. Amém? Com todos os discípulos ao longo dos tempos. Então, já devem ter percebido que não só este é um mês que nós dedicamos ao tema de missões, mas este dia, não é, também é um culto que nós podemos chamar um culto de missões, com ênfase em missões. Toda tribo, toda língua e toda nação deve ouvir a boa nova do Evangelho. Bom, passamos por Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos para Atos. Atos 1, versículo 8. E eu já tenho isso colocado aí no ecrã, se quiserem ver na tela, podem ver ali, que é Jesus dizendo aos seus discípulos, num outro momento, lá em Lucas era num momento, agora aqui no outro, e recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É importante nós observarmos aqui que não é uma sequência. Eu não disse primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, se conseguirem chegar a Samaria, muito bem, os confins da terra vai ser só lá na frente. Não, ele não disse isso. Ele disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então era algo que devia ir acontecendo ali de forma simultânea. Em toda a Judéia e Samaria, então, também de forma simultânea. E até os confins da terra, tudo simultâneo. Então é algo que vai acontecendo ao mesmo tempo. Naquele tempo, as pessoas que foram para Jerusalém no dia de Pentecostes vieram de todo lado. E depois voltaram, então já no princípio o Evangelho estava a ir para todo lado. Porque as pessoas que vieram no dia de Pentecostes, ouviram, os 3.000 que foram batizados não viviam todos ali. Eles viviam em muitos lados e depois foram embora para casa. Então, logo no princípio, aquilo já começou a ser não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. E assim deve continuar até hoje. Então, a abrangência é total, né? Não há limites. É em toda a terra, em todo o mundo. Agora, fazendo uma pausa aqui, algumas coisas que nós temos feito aqui nesta igreja, na Igreja de Cristo de Carcavelos, ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, nós temos um apoio, damos um apoio a um ministério chamado Cruz Azul, né? E a Cruz Azul, desde 2012, nós apoiamos a Cruz Azul. Ela é uma IPS de inspiração cristã, com uma vocação especial para ajudar famílias com problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool e alcoolismo. A instituição está num processo de desenvolvimento, procurando fundos para concretizar a necessidade de ter o seu próprio centro para famílias. Desenvolve também grupos de apoio com indivíduos e famílias afetados com o problema do alcoolismo, das drogas e outras desordens compulsivas. Então, esse ministério chamado Cruz Azul tem a sua sede na margem sul. Tem ali também um terreno onde estão a desenvolver essas atividades. E eles têm uma forma de contribuir muito particular. Eles pedem que as pessoas deem €1 por mês.
€1 por mês. E a ideia é que se toda a gente fizesse isso, haveria dinheiro que chegasse para tudo, né? Infelizmente, nem todos fazemos isso, né? Nem todos, não só aqui, mas em todo lado. Mas é só isso, é €1 por mês. Aqui o representante é o Pajó, que está ali à entrada, e qualquer pessoa que ainda não faça essa contribuição e queira fazer, é só falar com ele no final do culto ou em qualquer culto, dizer, olha, eu quero passar a contribuir para a Cruz Azul. Pode dar logo os 12 do ano, ou 6 dos primeiros 6 meses, pode fazer como entender. E se quiser dar mais também, obviamente a Cruz Azul agradece. Mas essa é a campanha. É uma forma muito simples e há várias pessoas aqui que ao longo dos anos têm feito essa contribuição, essa participação no Ministério da Cruz Azul. Uma outra atividade que nós temos desenvolvido através do casal Fernando e Maia Cunha é o Ministério nas Prisões, não é? Aqui está a foto da prisão de Tires, né, onde algumas pessoas, além do Fernando e da Maia, algumas pessoas da igreja já puderam visitar, mulheres sobretudo, por ser uma prisão feminina. E temos aqui alguns batismos que foram realizados este ano. Não é? Então podem ver, um foi no quintal da casa dessa pessoa, que foi batizada na prisão, e depois nós tivemos a oportunidade de batizar a mulher, a filha da mulher, não é a filha dele, a filha da mulher e a mãe da mulher, não é? A sogra. Então, as 3 gerações, no mesmo dia, ali no mesmo batistério que foi levado para a prisão, foi usado no quintal da casa deles para realizar esse batismo. E depois, no próximo slide, além de ter o batismo, neste caso, da esposa, também temos um batismo aqui, aí por baixo da Débora Lee, da Isa, do Marcos e do Jonatas, não é? Então, o batismo do Adilson, não é? É o Adilson. Então, essas pessoas são sempre pessoas que foram alcançadas na prisão e depois, elas, quando não é possível fazer o batismo lá, faz-se cá fora depois, não é? E, por vezes, há familiares também. Os familiares depois acabam por ser alcançados e são também batizados. As pessoas todas são acompanhadas, enquanto elas quiserem, através de cursos bíblicos, através de cartas. Há algumas pessoas aqui na igreja que enviam cartas para pessoas na prisão de Tires, sobretudo, não é? De encorajamento, trocam cartas, porque isso é uma forma de as entreter e de falar também do amor de Deus, não é? Da esperança que há em Cristo Jesus. Amém? Então, é um ministério também que nós desenvolvemos aqui na igreja. Algumas pessoas participam. Quem quiser saber mais e participar mais, pode falar com a Derlane também, que ela pode procurar formas de mais pessoas se envolverem. Outra pessoa que faz parte do apoio da igreja, em termos de missões, é o Orlando, nosso missionário, que está em São Marcos, a fazer ali aquele trabalho, não só ali para o seu sustento, mas também o trabalho evangelístico naquele lugar, juntamente com o Daniel e a Robin, a sua família, e a igreja apoiando-os em oração. E já agora, aquele ministério que nós vimos no princípio, o vídeo, nós vamos começar a colaborar com eles, com quem já está a fazer, no Crescer com Amigos. Não é? Então, ver as crianças crescerem, não é? Amadurecerem, tendo amigos, relacionamentos saudáveis, significativos, que ajudam a mudar a vida da criança, ajudam a ter novos horizontes, não é? E esperança neste mundo. Bom, vamos continuar. Temos alguns grupos de crescimento onde procuramos, onde queremos investir, por enquanto é tempo, não é? Mas queremos também investir no futuro em formação de igrejas na Malveira, desde setembro de 2019. Aconteceu uma coisa depois disso, setembro de 2019, vemos? Aconteceu alguma coisa que mudou muita coisa durante 2 anos, né? Sim, felizmente já passou a pandemia, não é? E então, mas continuamos ali, então aqui também a família Alves, não é? O Lucas, a Gisele, o Felipe, também são de lá e vamos continuar a fazer. E então agora eu queria que vocês pegassem nesse papelinho que estava nos bancos, todos têm? Nos bancos não, nas cadeiras. Todos têm? Isso. Minha oferta missionária de fé. E isto é outra forma que nós fazemos para contribuir para a obra de missões, para levar o Evangelho, não só para Jerusalém, para toda a Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Minha oferta missionária de fé. Mas antes de falar mais sobre isto, deixe-me só apresentar três missões que são apoiadas através das nossas ofertas missionárias de fé
E nós usamos também esse dinheiro, às vezes, para fazer um investimento especial num jovem, numa pessoa que vai fazer uma viagem missionária. Então, nós podemos contribuir com uma parte, uma ajuda financeira na sua atividade missionária em outra parte do país ou do mundo, ok? Então, para isso é que é usado. Por exemplo, temos aí a Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. Jocum. Então, a Jocum Lisboa, Jocum Portugal, né? É uma organização missionária interdenominacional e internacional que atua principalmente nas áreas de evangelismo, treinamento e misericórdia. Estão empenhados a mobilizar e servir as igrejas locais no exterior para alcançar as nações com a mensagem de Jesus. Várias pessoas, vários jovens desta igreja já participaram de alguma ação da Jocum. E normalmente é isso mesmo, é um treinamento e discipulado, treinamento intensivo e a oportunidade de ir a algum lugar com uma equipa, com um grupo, fazer um trabalho em Portugal, fora de Portugal e levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, através de teatro, através de ações de misericórdia. O Asher participou numa de basquetebol, não é? De basquete, agora estou em Portugal, através do basquete, não é? Então, um trabalho evangelístico de uma equipa de basquete que trabalhou, não é? Vocês foram para onde? Belize. Então, estiveram em Belize a levar... Onde é que fica Belize? Hã? Isso, era isso que eu queria que toda a gente soubesse. Então, fica na América Central, não é? Perto do México, ok. Então, eles fizeram ali aquele trabalho evangelístico com uma equipa de basquetebol e fizeram vários eventos desse gênero. Outro ministério com o qual temos colaborado durante muitos anos é a Sociedade Bíblica. Então, a Sociedade Bíblica, ela ajuda a traduzir a Bíblia, a torná-la acessível. Nós temos aqui várias Bíblias muito acessíveis, que nós temos aqui sempre para oferecer para alguém que não tem a Bíblia. Não são as mais bonitas, não tem capa com letra dourada, não tem nada disso, né? São muito simples, mas temos sempre Bíblias. Por quê? Porque a Sociedade Bíblica tem essa preocupação de ter Bíblias acessíveis, de preço acessível, simples, que possam ser oferecidas, não só vendidas, mas oferecidas. Pois tem as outras também, não é? Mas, então, nós contribuímos para que isso continue a acontecer no mundo inteiro, ao redor do mundo, não só, mas também, sobretudo, nos países lusófonos, né, de língua portuguesa. E, por fim, o quarto e último desses ministérios que eu quero apresentar é a MEVIC. A MEVIC.pt. MEVIC é a Missão Evangélica Intercultural, que leva Atos 1 a 8 a... Está escrito embaixo, ou não? É próximo, tem que passar ali o slide. Hello? Isso, mas é isso mesmo. Está muito apagado aqui embaixo. Levamos a sério Atos 1:8. Não é? Então, a MEVIC esteve aqui. Eu esqueci de dizer isso. Quando o pastor Salomão pregou aqui, ele também mencionou algumas coisas sobre... Sobre qual ministério? Sobre a Jocum, não é? A Jocum em Portugal e também em São Tomé. E quando a Elsa veio aqui pregar, ela falou um pouco sobre a MEVIC, não é? Então, foi de propósito, tá? Era para ir preparando para hoje. Eu pedi-lhes para dizer alguma coisa, para ir preparando, para nós podermos falar sobre isso hoje. Então, qual é a missão da MEVIC? A MEVIC, a sua missão, nós existimos para servir a Igreja de Expressão Portuguesa no cumprimento da grande comissão. É servir a igreja, ajudar a igreja a cumprir essa grande comissão, para que missionários sejam recrutados, treinados, enviados e também cuidados no seu trabalho. Mas a MEVIC também se envolve em outras coisas. Ontem houve aqui em Lisboa o Summit, né? O Global Leadership Summit. Então participamos eu, o Marcones e também um amigo nosso, o Simão, fomos ali participar daquele evento com palestras muito interessantes, muito inspiradoras. Também há outro ministério que é o Procurar Jesus, que é um trabalho evangelístico na internet. Então podem ir para esse site, procurarjesus.net. Podem também ir a um outro site que é utilizado para evangelização, que está também ali no site, que é apazcomdeus.net. Né? Então podem ir por ali e são formas de evangelizar através da net. E está a acontecer assim aceleradamente no mundo inteiro. E quando eu digo, deixa eu voltar lá para o princípio, para a introdução. Quando eu falei que os sinais, os tempos e tudo, não é? E temos que levar o evangelho até os confins da terra. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Eu creio que Deus pode fazer aí algo que nós nunca imaginamos. E é, através da tecnologia,
de uma hora para outra, o evangelho ir para todas as línguas, as pessoas aprenderem, ter bíblias e tal. Eu creio que é possível. É complicado, não é fácil, né, Lucas? Mas é possível. Eu creio que Deus é capaz de fazer isto, né? Então eu não estou a dizer, vai ser daqui a trocentos anos. Eu não estou a dizer isso, porque Deus é Deus. Amém? Deus é Deus, Ele pode nos surpreender. Pode ser rápido, dentro de alguns dias, semanas ou meses. Pode ser. Mas, por enquanto, ainda há muito trabalho. E nós fomos chamados para participar desse trabalho, né? De fazermos discípulos de todas as nações até aos confins da terra. Então, alguns países onde nós temos participado mais são Moçambique e também Guiné-Bissau. Eu estive agora naquela convenção no Brasil e foi feito um grande desafio, que é nós fazermos, as Igrejas de Cristo, uma convenção em outubro do ano que vem em Moçambique. O Daniel ainda não sabe, não é? E então, novidades. E então, quem sabe, nós poderemos ir, algumas pessoas daqui, participar da Convenção das Igrejas de Cristo em Moçambique em outubro do ano que vem. Mas não é só para ir lá, passear e conhecer a África, tá bem? É para participar, para ajudar, para ser bênção, não é? Então, fazemos diferença naquele país com a nossa presença. Sermos um ânimo, um encorajamento para os que lá estão a fazer o trabalho 365 dias por ano, ok? Guiné-Bissau também, a Derlane esteve lá, foi ano passado, não foi, amor? Foi no final do ano passado, e também eles pedem que nós regressemos lá para ser um apoio aos missionários que estão fazendo trabalho ali. Há outras possibilidades, mas essas são aquelas que nós temos nos envolvido mais diretamente. Então, concluindo esta mensagem, em que nós estamos a falar sobre missões, sobre a nossa tarefa, a nossa chamada como cristãos, como discípulos de Cristo, até os que duvidam, até os que estão cheios de medo, estão incluídos. Ouviram? Porque logo que haja fé em Cristo, o Espírito Santo, que é o poder da ressurreição de Jesus, habita no crente. Ok? Então, não há aqui exceção. Estamos todos. Então, primeiro eu quero lembrar que a responsabilidade cristã, que está em Mateus 28, 18 a 20, é para todos. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. É para todos. Como eu disse no princípio, nem todos farão tudo, mas temos que fazer parte. Temos que fazer a nossa parte. Temos que estar envolvidos na oração, no envio, na contribuição, nós próprios irmos, cuidar de quem vai. Há muitas formas de participar, mas temos que estar envolvidos. É para todos. Não é só para uns que Deus deu um dom especial, é para todos. Então, é uma responsabilidade cristã. Mas Deus também chama as pessoas para fazer algo específico, como eu preguei aqui há 2 semanas, ou 3, não sei. Nós vemos aí esse texto em Atos 16, 9, não é? Então, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Então, Deus chama, não é, as pessoas a fazerem algo específico, como chamou Paulo. Agora, há várias formas de chamada, muitas formas. Eu, por exemplo, vim a Portugal como resultado de uma carta. Uma pessoa que pediu ajuda. Vem a Portugal e ajuda-nos através de uma carta. Não foi uma visão, foi uma carta. Outros foram de outra forma, um culto, não é? Em que alguém falou sobre as necessidades e a pessoa então, quem acha que pode participar? E a pessoa vem à frente e fala, eu acho que posso. Não é? Então, há várias formas. A chamada pode acontecer de várias maneiras. Mas eu quero vos dizer uma coisa, que ela é o resultado de 2 coisas, da necessidade e da disponibilidade. Necessidade mais disponibilidade resulta em atender a chamada. A necessidade é pouco ou é grande? Já acabou ou continua? A necessidade é grande e continua. Então o que normalmente falta? É disponibilidade. Não é? É a disponibilidade de nós atendermos a chamada. Porque a necessidade, ela existe. Não diminuiu, pelo contrário, tem aumentado. Então, é disponibilidade que falta. A chamada Deus faz como quer, com cada um. E então, vamos terminar com Romanos capítulo 10, versículos 8 a 15, antes de falar um bocadinho sobre
este papel e nós concluímos o nosso tempo juntos esta manhã. Então, Romanos 10, começando no versículo 8. Ainda estão comigo aí em casa? Estão? Amém? E cá, também? Estão comigo todos? Graças a Deus. Então, vamos terminar aqui. Romanos 10, começando no versículo 8. Então, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é? Qual é? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a palavra que está na tua boca e junto do teu coração. Ok? Se com a tua boca, não é, confessares a Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero aprender com Ele, quero seguir o seu exemplo, quero obedecer. Amém? Então, confessar o Senhor Jesus, Jesus como Senhor. E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crer na obra de Cristo, na pessoa e na obra de Cristo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Todos. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos, arrependidos, com fé, chegam ao Senhor, vão encontrar. Amém? Aí ele começa umas perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se ainda não creram, é impossível invocar, não é? E depois ele faz outra pergunta. E como crerão naquele de que não ouviram? Se não ouviram, não vou poder crer. Nunca ouviram? É novidade. Há sítios onde já ouviram falar de Coca-Cola, não é? De Cristiano Ronaldo, e ainda não ouviram falar de Jesus. Acreditem. Acreditem. O Evangelho, não é Jesus o nome, o que é isso? O Evangelho. Eles sabem o que é Coca-Cola, eles sabem quem joga a bola, né? Mas ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Então, o processo todo é importante, para que lá na frente, todas as nações, todos os povos, raças e tribos ouçam o Evangelho e tenham a oportunidade de fazer a sua decisão. Nós devemos fazer parte desse envio, desse cuidado, de alguma forma. Pergunta ao Senhor nesta manhã, qual é a forma que eu devo contribuir, que eu devo participar? De que maneira? A oração é mais simples, não é? Dá para todos fazermos. E quando oramos com sinceridade, Deus pode também falar conosco sobre outras formas de contribuirmos. Então, este papel, que eu espero que vocês não deixem aí, mas levem para casa, metam na Bíblia, não é? E depois preencham e devolvam aqueles que entenderem que sim, não é? É algo que nós devemos fazer em oração. Não é para fazer aqui, agora, a menos que já tenha, pronto, seja daquelas pessoas que já vêm fazendo isso há algum tempo e já isso faz parte da sua vida, então podem fazer hoje. Mas o normal é nós levarmos isso para casa e orarmos sobre isso. Pedimos a Deus, perguntarmos ao Senhor. Então, o que está escrito? Na dependência absoluta de Deus, não é porque eu sou bom e ganho muito dinheiro, tá bom? Dependência absoluta de Deus. Comprometo-me a apoiar mensalmente o programa de missões aqui desta igreja, orando e contribuindo financeiramente durante um ano. Assim estarei a ajudar na evangelização de Carcavelos, Alcabidez, São Marcos, Malveira, também Portugal, África e o mundo, para a glória de Deus. De que maneira? Das maneiras que eu acabei de dizer aqui, não é? E outras que eventualmente vão surgindo durante o ano de 2023. Com a ajuda de Deus, mais uma vez, uma pessoa, imagina, faz um compromisso e durante o ano acontece uma crise e fica desempregada. Deus sabe isso tudo. Aqui não é uma nota promissória. Não é uma coisa que, nada disso, ninguém vai cobrar isso de ninguém. Isso é entre cada pessoa e Deus, ok? Até está escrito assim, não é preciso assinar o cartão, não é preciso. Mas nós pedimos que devolvam o cartão para nós termos uma ideia. Mais ou menos, aquilo que Deus pôs no coração de cada um para contribuir durante um ano. E assim nós podemos também
projetar a nossa contribuição como igreja para a obra missionária. Amém? Está claro? Se alguém tiver dúvida, podem falar conosco, né? Pode falar conosco depois ou durante a semana, quando quiser. Então é isto. E o título é Minha Oferta Missionária de Fé. É importante lembrar disso, que ela é minha. Não é do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. É minha. Eu vou orar a Deus. Claro, há casais e famílias que fazem as coisas muito conjuntas, ainda bem, graças a Deus. Então, façam juntas. Mas não faça, um faz e o outro nem sabe o que o outro fez. Não, isso não. Então, perceberam o que eu quero dizer? Então, ou cada um faz, ou então façam mesmo em conjunto. Oram juntos e decidam juntos. Né? Porque ela é minha. É uma oferta, não é o meu dízimo, não é para ação social, é uma oferta, não é? É uma oferta missionária, não é para ação social, a menos que a missão seja trabalho social, né? Mas não é para ajudar outras coisas. Ela é missionária, para ajudar em missões, e é uma oferta de fé, que eu contribuo confiando que Deus vai providenciar ao longo do ano aquele valor para eu todos os meses poder tirar e pôr aqui, ou mandar por MBWay ou alguma coisa de transferência bancária, ok? Se for por MBWay ou transferência bancária, é importante fazer a designação, né? Para as pessoas saberem que é para isso. Vamos orar? Vamos? Amém? Estão comigo ainda? Ei, glória a Deus, que coisa boa. Tivemos mais tempo hoje juntos do que o normal, não é? Mas eu queria passar tudo isso que eu acabei de dizer. Então, eu quero pedir a Aderlane para vir aqui, se faz favor, e orar conosco, não só por essa decisão que cada um de nós vai fazer, eu também vou fazer, todos nós, mas também orar pelo Ministério Crescer com Amigos. Amém? E logo a seguir a oração, então nós vamos encerrar o nosso culto desta manhã. Amém? Ó Deus, nós sabemos que como igreja nós fomos chamados, ó Deus, para fazer o trabalho do Senhor Jesus. E as últimas palavras dele, ó Deus, foi desafiando mesmo aqueles que estavam, os discípulos, e que iam fazer discípulos, e que iam chegar até nós. E nós temos que também continuar esse trabalho, Senhor. Ó Deus, que esta mensagem de conscientizar aquilo que já fazemos e aquilo que queremos continuar a fazer, ó Deus, seja algo que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que de uma maneira responsável, disponível, como foi aqui falado, ó Deus, possamos atender a necessidade, ó Deus, da continuação. Que a missão, ó Deus, continue viva e que nós sejamos, ó Deus, porta-vozes desta palavra, desta maravilhosa bênção nas nossas vidas. O Senhor nos alcançou para que possamos alcançar outros também. Oramos, ó Deus, por essa missão que se inicia em Portugal, ó Deus, essa missão de crescer com amigos. Nós te louvamos, ó Deus, pelo trabalho voluntário de algumas pessoas, ó Deus, que vão investir na vida de crianças, ó Deus, que tem mais dificuldades e assim abençoando não só a criança, mas a família e que mais na frente, ó Deus, farão decisões por Ti e também, ó Deus, contribuirão, ó Pai, para a comunidade, ó Deus, e serão bênçãos nas escolas, ó Deus, nas profissões, ó Pai. Tudo isso, ó Deus, se reflete, ó Deus, de uma maneira grandiosa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, a ser a resposta, ó Deus, para aqueles que precisam de ouvir do Senhor. Amém. E queremos, ó Deus, continuar a missão. Nós, como Igreja de Cristo em Carcavelos, queremos mesmo, ó Deus, fazer a diferença. Queremos ser instrumento nas Tuas mãos. Então, ó Deus, fala com cada um de nós, ó Pai, nas nossas decisões para continuar, ó Deus, a contribuir, ou indo, falando, ou então, ó Deus, colocando também a parte financeira para ser bênção na vida de outros. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado a todos, aqueles que nos acompanharam online, bênçãos, boa semana. E peçam aí pela internet ou WhatsApp, alguma forma, o cartãozinho que nós enviamos, tá bem? Deus abençoe.
Olha, então, queridos, esta manhã, antes de irmos embora, vamos dar aí um abraço, um aperto de mão, um passar bem em 2 ou 3 pessoas que não costumamos fazer isso. Pode ser? Não é? Então, vamos fazer assim, não tenham pressa de sair, tá? Não, vocês dois não valem, hein? O Pedro e a Luísa. Pois, tá bem. Ok. Eu quero só aproveitar, como nós somos uma igreja, não é? E abençoamos aqueles que nos são queridos. Eu agradeço as pessoas que oraram por mim e o que aconteceu comigo no Brasil. Mas a irmã Vic, como vem, ela não está cá hoje. E ela recebeu também uma nota de falecimento na família dela, não é? Então, o filho da Carlota, que o ano passado, a Carlota também já... foi esse ano, na metade do ano, ela faleceu. O filho dessa irmã da Vic também faleceu. E eu gostaria de orar pela família, tá bem? Senhor, nesses momentos, os nossos corações ficam quebrados. O Senhor nos fez com sentimentos. Abençoa a Vicky, ó Deus, na comunicação ali, na casa da Celeste. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em Itália também. E aonde, ó Deus, o filho da Carlota estava. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, o consolo que só o Senhor, nestes momentos, pode colocar, ó Deus. Senhor, nós temos sentimentos, ó Deus, o Senhor nos fez com esses sentimentos. Então, ó Deus, nós te pedimos que a mão do Senhor, a graça do Senhor, esteja sobre a família da Vic, ó Deus, da Zi, e de todos, ó Deus, que têm conhecimento, trazendo neste momento, ó Deus, aquilo que eles precisam, ó Deus. Ó Deus, abençoa toda a movimentação, tudo que isso significa, ó Deus, toda ação que precisa ser feita. Senhor, nós te pedimos a graça do Senhor, nós te pedimos o abraço do Senhor, nós te pedimos, ó Deus, o consolo do Senhor. E que, ó Deus, de alguma maneira possamos ser bênçãos, ó Deus, na família da Vicky. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, bem-vinda, seu nome? Andréia. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Elizabeth. Bem-vindo, Júnior. Mais alguém? Olha, então, principalmente esses 3, eles não têm que levar 3 ou 4 abraços, tem que levar 5 ou 6, tá bom? Combinado? Então, vamos nos cumprimentar.